Fala aí, torcedor do Timão, bora pra mais um vídeo aqui no canal, galera. Bora com as últimas informações aqui do Timão. Informação sobre o Yuri Alberto deixando o Corinthians, que história é essa? Bora ver tudo nesse vídeo. Ele tá saindo e bora ver quem pode estar chegando para o lugar dele. Firmino, Talisca. Quem vocês acham que tem que vir para substituir o Yuri? Bora ver o que ele falou após a classificação aí do Corinthians contra o Barra. Bora ver tudo sobre esse jogo também. O que vocês acharam? Corinthians tem tudo para ser campeão aí dessa Copa do Brasil? Eu acho que dá, hein? Bora ver como é que foi esse jogo. Comenta aqui abaixo o que você tá achando dessa saída do Yuri. Tem que sair ou o Corinthians tem que segurar? Sem mais enrolações, bora ver tudo aí sobre as últimas do Timão, galera. Boa tarde. Globo Esporte começando meio em choque, viu? Porque o Yuri Alberto disse que pode sair do Corinthians ainda esse ano. Saiu da boca dele que ele pode sair do Corinthians. Pois é. E agora a gente vai para outra história, a história do jogo. O Corinthians que, gente, venceu o Barra por 1-0, então dentro de campo tudo certo e o time conseguiu uma classificação tranquila. E tem uma história nesse jogo que é o seguinte, os jogadores estavam em campo com apelidos nas suas camisas. Vamos ver. Joconeca, Cebola, Menino Maluquinho. Os nomes até chamaram a atenção, mas ninguém brilhou mais do que Rodri e Guzmãozinho. Rodri, boa enfiada pro Guzmãozinho, olha o gol do Corinthians! Gol! Vai, Corinthians! Guzmãozinho no passe de Rodri, abre o placar para o Timão! Sabe aquela pelada entre amigos, onde todo mundo se chama pelo apelido? Então, o jogo era de campeonato mesmo, valeu a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas os apelidos apareceram também. Gustavo Henrique completou 100 jogos pelo Corinthians, mas antes de ser 100, ele já era o 10. O presidente falou que estava para chegar um 10 de 1,90 m e pouco, né, tal. Já tá chegando meia de primeira linha, 1,90 m também. E aí foi um treino de finalização, quando eu cheguei, acertei só o trinco, sabe? Acertei muitas bolas, assim, fazia gol. Aí o pessoal começou a brincar, é o novo 10, é o novo 10, aí ficou 10 para lá, 10 para cá, é o 10, 10. Já o companheiro de zaga do Gustavo estava, ao contrário do que dizia na camiseta, totalmente sem risadinha. Risadinha ele falou que era do irmão dele, porque se fosse por ele, não tem risadinha com ele, né? A gente viu. Teve uns outros apelidos que chamaram muita atenção ali, por exemplo, Joconeca, é porque o Hugo tá jogando tênis, Djokovic tem essa pegada ou nada a Você ver? acredita que foi eu que dei esse apelido pra ele? Ele começou a jogar, ele empolgava pra caramba, eu falei, caramba, Joconeca! O tênis eu tô começando tem alguns meses, já tô bem, tô jogando legal. Quem é Guzmãozinho na fila do pão? Fala pra gente do Guzmãozinho. Pô, o Guzmão é o meu pai, lá na Vila Cristina, onde eu morava, onde eu cresci lá em São José. Eles chamavam meu pai de Guzmão e eu de Guzmãozinho, cara. Então, achei legal colocar o Guzmãozinho e querendo ou não, homenagear a quebrada de onde eu vim lá também, lá de São José dos Campos. Um abraço pra galera aí da Vila Cristina. E um outro que foi legal também foi o do Fabrício. Que foi... Posso contar essa? Posso contar? Que quando mandaram mensagem pra ele perguntando como ele queria que colocasse, ele só colocou embaixo assim, tipo, só respondeu uma mensagem. Cici, Turquito. Foram lá e colocaram Cici, Turquito. Era só Turquito. Tá todo mundo chamando de Cici agora. Resenha à parte, Guzmãozinho desencantou após 9 jogos sem marcar. O Rodri poderia usar também o apelido Garçom. São 11 assistências para Rodrigo Garro no ano. Já o Timão embolsou 3 milhões de reais e segue na briga pelo bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil. Rapaziada, me dá essa moral, hein? Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Olha onde eu tô num cenário diferente, claro, tô viajando com a patroa, aniversário de casamento, mas consegui ver o jogo. Tô aqui gravando pra vocês, então por favor, né? A patroa tá feliz, então eu preciso terminar esse vídeo logo, né? Se é que vocês me entendem, então vamos lá. Vamos falar de Corinthians 1/0, um time da Série C, e o Fernando Diniz, cara, ele me impressiona a cada jogo que o Corinthians entra em campo, porque ele coloca simplesmente o que ele tem de melhor. Hoje ele preservou por alguns minutos, né, o Matheus Bidu e também o Ranieri. Ele não começou com ele, começou com o Alan e começou com o Fabrício Angileri, mas assim, a base do time é titular. E o que eu vou dizer? Eu já falei pra vocês, eu me rendi, eu não tenho mais o que abordar, eu sou um dos caras que mais critica a sequência de jogos,
que entende os treinadores por preservarem os seus jogadores, né? Na medida em que de 3 em 3 dias você não tem como manter intensidade, a qualidade do jogo acaba caindo. O que eu vou dizer pro Fernando Diniz, que tá rasgando a cartilha de todo mundo, tá simplesmente botando os caras em campo jogo após jogo? Provavelmente ele tá fazendo um trabalho nos treinamentos, que é de diminuir um pouco a carga, de recuperar os jogadores depois dos jogos. Quando você encontra um time que, enfim, um time ideal, o time dito titular, isso favorece muito, porque esses caras no jogo, eles já precisam menos daquele treinamento associativo, daquele treinamento digamos, de mecanismos, né? Você não precisa definir muito um sistema, uma metodologia, você precisa apenas, né, ajustar ali alguns posicionamentos, algumas questões mais finas, porque os caras já se conhecem, e aí você não precisa acelerar tanto a carga nos treinos. E no jogo a coisa acaba funcionando. Eu tô entendendo que em pouquíssimo tempo, e isso é um grande mérito dele, é o que tá acontecendo. É um Corinthians que já se conhece, que já tem um Jesse Lingard totalmente adaptado, cada vez melhor, mais flutuante, né? São palavras modernas, né? Flutuante no campo, né? Ele aparece pelo lado esquerdo, ele aparece por dentro, ele aparece para finalizar, ele volta para armar o jogo. E, gente, o que tá jogando o Rodrigo Garro? Cara, eu não me canso de me espantar com a qualidade do Garro, o jogo que ele faz, os passes no ponto futuro. Cara, tem uma bola que ele coloca pro Yuri Alberto no primeiro tempo, que é um negócio de cinema, assim. Que é uma sabe? É uma bola escorregadia no ponto futuro, uma bola de sinuca, uma atacada. O Rio Grande do Sul, né? No Sul a gente joga bocha, mas o jogo de bocha, que é aquela bola que você tenta acertar para que ela se aproxime da bola pequena, é quase um curling, né? Mas é um curling raiz, né, que a gente joga no sul do país lá. A bocha. Cara, é aquela bola que ela vai escorregando e ela chega no ponto futuro exato para que o Yuri possa finalizar. Então, o Garro não deu apenas esse passo, né? Esse passe, ele deu muita opção. Ele cobrou uma bola na trave, depois ele pegou ela de novo e aí caracterizou 2 toques, né? Mas enfim, ele cria muita opção pro ataque do Corinthians, e o Corinthians tinha esse jogador. É isso que eu não me conformo. O Corinthians tinha o tempo todo esse jogador, e em 10 jogos com o Fernando Diniz ele tem 8 assistências. É um negócio de louco. Todo jogo ele tá obcecado por assistir os seus companheiros, e agora finalmente Yuri Alberto desencantou, mas demorou, hein? Demorou, esse gol foi sair só lá no finalzinho do jogo, para aquela tranquilidade, né? Porque foi meio apertado, né? Vamos combinar, né? Pela diferença das duas equipes, até pelo que o Corinthians jogou mais hoje do que em Santa Catarina. O jogo lá, ok, né? O jogo de ida 1-0, aí o jogo da volta, você pensa que daqui a pouco o resultado vai acontecer de uma forma natural, vai se encaminhando para um 0-0 que dá a classificação para o Corinthians, mas, cara, a gente já viu tanta coisa acontecer, a zebra tá solta aí, a gente tá vendo que ela tá, né, em determinado momento a Copa do Brasil propicia isso, daqui a pouco o cara acerta um pombo sem asa, chuta na mão de alguém, é pênalti, os caras vão lá, fazem um gol, vai para penalidades, e aí a tragédia tava anunciada, né? Então, é um flertar com o perigo, mas eu não acho que o Corinthians fez isso no jogo. Eu acho que o jogo ele se tornou amarrado por uma circunstância, porque o Corinthians teve posse, criou oportunidades, Yuri perdeu gol, o Garro perdeu gol, o Corinthians teve oportunidades, o Gabriel Paulista com bola na trave, teve oportunidades para abrir o marcador antes do gol do Yuri, mas a coisa acabou não acontecendo. É do futebol, e o futebol às vezes ele é arriscado por isso. O que eu tiro dessa vitória, dessa classificação e desse jogo? É mais um jogo que o Diniz coloca titulares em campo, colocou até cedo no jogo o Caio César e o próprio Matheus Bidu, né? E aí entrou um pouquinho mais descansado, acelerando o jogo ali pelo lado esquerdo. O que eu tiro disso? A manutenção da base de time, um time que quando está em campo joga bem. O Corinthians joga bem. O que é jogar bem? Ter movimentos coordenados, todo mundo se encontrar, todo mundo saber sua função, você encontrar companheiros dentro dos seus passes, né? Você não errar muito passe, não dar muito chutão, não jogar ao léu dentro de jogadas aleatórias, coisas que fazem sentido dentro do jogo. Isso pra mim é jogar bem. E o Corinthians do Fernando Diniz faz isso dentro do jogo. O resultado ele
ele não é controlável o tempo todo, né? Você não consegue controlar, você consegue controlar os teus movimentos. Agora, que o goleiro vai fazer um milagre, que a bola vai bater na trave, que ela vai passar perto do gol, isso realmente é do futebol. Então, o que eu tiro disso? De que, mais uma vez, foi um Corinthians interessante de ver, um Corinthians propositivo, buscando o gol, com o Garro buscando os companheiros, com o Yuri fazendo gol, com o Jesse Lingard jogando bem, com o Caio César entrando bem, é isso. O Alan jogando bem na vaga do Ranieri, é isso que eu tiro. O André voltou ainda longe daquele André que a gente conheceu, né? Mas o Diniz tá dando moral para ele e eu acho que é importante. Se tem um cara que pode recuperar jogadores no Corinthians é o Fernando Diniz. Teve uma briga com o Gabriel Paulista, mas ele até explicou na coletiva, né? Que assim, vamos combinar, né? Eu sei que cada discussão que o Diniz tiver com o jogador vai gerar debate, manchete e tudo mais. Porque realmente ele passa do ponto algumas vezes e até reconheceu que tá tentando melhorar isso. Mas o Gabriel é um cara cascudíssimo, mas é um cara com uma casca, gente, um cara de Arsenal, um cara de Premier League, um cara que jogou 15 anos na Europa, então esse cara é muito rodado, e o Diniz falou um negócio muito interessante. O que me preocupa não é a discussão que eu tive com ele, é o que isso pode gerar em questões externas, é tipo assim, a galera potencializando aqui fora, porque na minha relação com ele isso não tem problema nenhum. E o Diniz, ele tem isso, por vezes esse limite é cruzado, que alguns jogadores não aceitam, né, esse tipo de cobrança que ele faz pública, especialmente. Mas eu também entendo que para ele chegar nesse ponto, ele tem uma relação construída com o jogador, não só ali no campo, mas também nos bastidores, fora do campo e tudo mais, e ele explicou, minimizou a situação na beira do campo. Ele falou que não é legal, ele mesmo disse que não é legal, que tem que evitar, mas que isso não interfere no trabalho, no que vai acontecer daqui para frente. Enfim, acho que temos coisas positivas, acho que foi um jogo, obviamente, muito mais difícil do que a gente imaginava quando você coloca as duas camisas. O próprio Diniz falou, coloquei titulares porque tá cheio de zebra por aí, né? Citou alguns jogos da terça-feira, sabe da dificuldade, que muitas vezes há um relaxamento, e isso, cara, e aí ele foi bom, tá? Porque ele falou assim, isso era um problema do Corinthians, que às vezes relaxava em alguns jogos, por achar que poderia bater o adversário a qualquer momento, e assim, não foi uma crítica antiética ao Dorival, não foi isso, mas até porque isso não era exclusividade do time do Dorival, o time com o Ramon Dias fazia isso também. Esses jogadores, muitas vezes, naquele clichê, naquele chavão, escolhiam alguns jogos. A gente cansava de falar isso aqui, que, cara, pô, o jogo hoje não era tão interessante, os caras tiravam o pé, né, daqui a pouco perdiam um jogo bobo, aí quando era o jogo grande, vai lá, os caras cresciam, o Memphis, o Garro, o Yuri, os caras decidiam, aí daqui a pouco num jogo mais ou menos, e o Diniz está tentando tirar isso e está conseguindo. O Corinthians tem uma regularidade de desempenho, entra bem todos os jogos, ele tá dando sequência, então eu acho que isso também é outro fator positivo de um jogo em que era protocolar, né, pelo menos dentro de uma teoria, que na prática se verificou mais difícil, mas que no final a qualidade se sobressaiu num passe do Garro, rasgando a defesa, o Yuri foi lá, fez o gol da vitória e o Corinthians está nas oitavas de final da competição. Pelo menos eu acho que é o fator positivo, é a notícia positiva, é o Corinthians classificado, jogando bem, titulares, Garro crescendo, o Jesse Lingard também, Yuri fazendo gol, então vamos ficar com esse lado aí, né, rapaziada? O Corinthians pelo menos cumpriu seu papel, né? Não passou perrengue contra o Barra e se classificou, né? Pelo menos esse aspecto aí foi positivo. Qual é a sua leitura, então, a respeito desse jogo aí na Neoquímica Arena, Corinthians avançando aí diante do Barra de Santa Catarina? Posso te dizer o seguinte, o Corinthians criou uma enormidade de oportunidades. Na trave foram 2, o Corinthians fez um ótimo jogo, teve muito volume, criou bastante chance. Rodrigo Garro está jogando uma enormidade, mas muito mesmo. É um mérito do Diniz, nós estamos vendo o lance aí, a cobrança de falta dele, né? Então, o Corinthians está na fase... Sabe qual é a fase do Corinthians? Quem não se arrisca não vive extraordinário. Então, está nesse momento. É isso, tá nesse momento, o Barra fez o que pôde, com exceção ali de 7, 8 minutos no segundo tempo, que o Barra saiu um pouquinho, né? A gente está vendo aí os melhores momentos,
para tentar arriscar alguma coisa, fazer um gol. E demorou muito para o Yuri Alberto fazer o gol. Ele estava numa seca danada, vários jogos sem marcar, e acho que é um gol que pode dar confiança para ele. O Diniz não quer saber de revezar ninguém, ele, claro, colocou o André, que o André está suspenso no fim de semana, ele fez uma ou outra modificação no time, mas a base ele manteve, e o Corinthians fez um jogo muito bom, não é? É que tem horas, cara, durante o jogo, assim, você está assistindo o jogo, tem horas que parece que o jogo fica arrastado, né? Porque só um time joga, o outro devolve a bola, fica atrás da linha da bola, e não tô achando que o Barra tinha que fazer algo diferente, não. É o que dá para fazer, é o que deu para fazer, né? Para o time lá de Santa Catarina, que é uma equipe bem organizada, que consegue se defender bem, né? Mas ofensivamente praticamente não existiu no jogo. Foram pouquíssimas vezes em que o Barra conseguiu ter, sabe aquela escapada? Deu aquela escapadinha. Enfim, o resto foi só pressão. Um jogo muito bom do Corinthians, de muito volume, de muitas chances criadas. Agora, uma coisa importante a gente tocar. Da mesma forma, vale para o Flamengo, né? Porque esse time do Corinthians não é um time barato, né? Custa caro e é um time que precisa fazer os gols. Quando tem oportunidade, precisa fazer os gols, porque sabe como fica aquela coisa, né? De repente, um cruzamento, uma bola que bate no calcanhar de alguém e entra, jogo eliminatório. Mas o que valeu foi a classificação. O primeiro jogo o Corinthians conseguiu poupar, né? E o segundo jogo veio para garantir aí a classificação. Você olha só o placar e fala assim, pô, mas 2-0, né, no agregado, contra o Barra. Gente, poderia ter sido, nesse segundo jogo aqui, tranquilamente 5-0, 4-0, sem muito esforço. Tá? Uma boa atuação do Corinthians, gostei do que eu vi. Dinizismo saiu ileso, né, Rodrigo, nessa dinâmica aí, mas já quero te provocar também para responder o que vem por aí na vida de Yuri Alberto, porque depois na zona mista, falando com os nossos colegas, né? Finalizando o vídeo aqui com as últimas informações do Corinthians. Ontem o Corinthians teve uma grande vitória, uma grande atuação diante do Barra. Poderia ser mais grande esse placar, né? Mais elástico, mas infelizmente não deu para fazer mais gols. Perdemos muitos gols, mas o que importa é a classificação. E esse jogo ficou marcado por uma declaração polêmica do Yuri, galera. No final do jogo, ele deu uma entrevista dando, né, a dizer que vai deixar o Corinthians após a Copa do Mundo, nessa pausa. Complicado, né, galera? Ele falou que tá atrás de outros ares. Ele falou que tem um desejo de deixar o Corinthians aí no meio do ano. Complicado, cara. Complicado, porque o Yuri é um cara muito importante pro elenco. E aí, será que vamos perder ele logo em ano de Libertadores? Mata-mata, oitavas de finais. Complicado, né, cara? E eu acho que ele vai sair, infelizmente, não vai ter como segurar. Já tem 5 anos que o Yuri tá no Corinthians, né? Toda janela é assim, mas eu acho que dessa vez não tem escapatória. Ele já tirou o seu visto italiano, já, né? Então, eu acho que dificilmente ele permanece. O Yuri é um cara que é muito bom de bola. Perde muito gol? Perde. Faz a gente ficar com raiva dele? Faz. Mas é um cara muito gente boa, que sempre ajuda o Corinthians, né? Não é à toa que é o artilheiro da Neoquímica Arena. O Corinthians teve 3 títulos com ele. Nas 3 finais ele marcou gol. Contra o Flamengo, fez o gol lá o segundo gol, né? Foi 2-0, fez o gol de cavadinha. Contra o Palmeiras, na final do Paulistão, ele fez o único gol da final. Foi 1-0 lá e 0-0 na Neoquímica Arena. 1-0 foi ele que fez o gol na final do Paulista. E na final da Copa do Brasil, ele fez o gol, né? Que abriu o placar. 1-0. Aquela assistência linda do Mateuzinho. Então, é um cara que, se ele sair, eu não vou ficar bravo, não vou ficar chateado, porque ele ajudou muito o Corinthians, sempre honrou o manto do Timão, e nas finais que teve, nas decisões, ele nunca pipocou, fez gol em todas as finais, ajudou bastante o Corinthians, é o artilheiro da Neoquímica Arena, então ele tem crédito. Se for para sair, tudo bem, faz uma despedida linda, a torcida tem que apoiar, não tem que criticar. O cara tá 5 anos aqui, 5 anos. Então, por mim, se ele sair não tem problema. É um cara que sempre honrou o manto do Timão. Então, muita sorte para ele aí no próximo clube. Quero que ele não saia, mas se sair não tem o que fazer, né? É torcer para ele ir bem aí no time que ele for.
Claro, torcer pra ele, não pro time que ele for. Apesar que ele falou que aqui no Brasil não joga em nenhum. Eu acredito também. Ele não seria louco, né? Então, bora ver, né? Comentem aí abaixo o que vocês estão achando da saída dele. Você aprova? Não vou falar muito sobre o mercado da bola, sobre contratação, porque vamos focar nessa questão do Yuri, que bate a preocupação, né? Se ele vai deixar ou não. Porque se ele for deixar, já tem que pensar no substituto. Temos alguns nomes aí. Pra mim, o ideal é Firmino. É um cara que já falou que quer terminar sua carreira no Corinthians, não tá muito velho. Eu acho que dá pra beliscar aí uma contratação dele, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Se ele sair, é claro que tem que trazer alguém. Porque Pedro Raul não dá, Guinegão não dá também. Comenta aí abaixo, se ele sair, quem você acha que tem que ser o substituto. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.